Situação do volante Fernando, que recentemente o Inter rescindiu o contrato do Fernando, alegando que as duas partes entenderam que era de comum acordo a saída do Fernando para que ele se recuperasse, ficasse em Goiânia, fazendo a recuperação, ele que teve uma lesão ligamentar. Fernando, nesse pronunciamento do Inter, nessa nota que o Inter colocou, deixou muito claro que caso o Fernando, ele, depois de recuperado da lesão de ligamento, ele daria uma prioridade ao Inter para um retorno no futebol. Isso se ele entender que tem condições de voltar a atuar em alto nível. Muito claro na nota e também nos pronunciamentos feitos tanto pelo Fernando quanto pelo Inter. Questão de alto nível. Mas, recentemente, o Fernando ele deu uma entrevista em Goiânia, falando sobre essa situação. Ele tinha ali também um acordo com o Inter de Cavalheiros, que ele esperaria um número X de dias para daqui a pouco falar sobre essa situação. Falou recentemente sobre isso. E ele deixa muito claro essa situação do alto nível, mas não descartando que ele retorne a atuar depois dessa lesão. Deve, e parece muito claro nisso que ele fala com a imprensa lá de Goiânia, tá? Era um jogo de várzea, um jogo festivo ali que ele tava e tal, falou sobre essa situação. E o Fernando, ele deixa claro que, cara, eu vou me recuperar aqui, eu tinha pedido pro Inter, né, ele falou isso pro Vaguinha, quando eles se encontraram no aeroporto, acho que indo pro jogo de ida da Libertadores contra o Flamengo lá no Maracanã. E o Vaguinha trouxe um detalhe importante. O Fernando, ele pediu para que ele ficasse mais ou menos 2 meses em Goiânia, fazendo todo o processo de recuperação por lá, e aí depois ele voltaria a Porto Alegre para terminar esse tratamento. E o Inter achou que não seria de bom tom com o restante do elenco. Por isso também foi uma opção e foi optado pela decisão do contrato do Fernando nesse sentido. E o Fernando, ele deixa algo em aberto para 2026, tá? E eu tenho um sentimento, e ele falando sobre essa questão de alto nível, que o Fernando, ele retorna a jogar em 2026, mas com a camisa do Vila Nova, tá? Não descarto que o Fernando atue o estadual do ano que vem, o campeonato goiano do ano que vem, lá no Vila Nova. E aí sim, ele encerra a carreira dele. Acho que está muito mais próximo disso acontecer, para que ele ainda atue mais alguns meses, né, depois dessa recuperação que ele está tendo lá perto da família, e aí, ainda também, onde ele foi criado, onde ele iniciou no futebol, ele possa encerrar a carreira dele. Não sei se está errado, se está certo, se o Inter se equivocou, se o Inter se precipitou na rescisão de contrato do Fernando, mas pelo que o Fernando falou lá com a imprensa de Goiânia, não sei se ele tentou também ser educado de certa maneira, ele deixa bem aberta essa situação para que ele atue por lá e não vista mais a camisa do Inter, mesmo que exista, né, um acordo de cavalheiros para que, se o Fernando retorne ao futebol, ele dê prioridade ao Inter, tá, gente? Mas aí a questão de alto nível talvez pegue um pouquinho também nesse acordo deles, talvez o alto nível do Inter seja um, o alto nível para atuar com a camisa do Vila Nova, ele seja outro, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio da FNX ID Agência, uma empresa especializada em gestão de redes sociais e tráfego pago. A tua empresa local, seja de pequeno, médio ou grande porte, tu precisa do auxílio da FNX Agência. E lembrando que tu, chamando eles e usando o cupom Juliano Machado, tu vai garantir uma avaliação gratuita do teu perfil aqui do Instagram da tua empresa. Ele vai te auxiliar, o Marcos e toda a equipe da FNX, para te poder ter os melhores resultados no teu negócio aqui nas redes sociais, tá certo? Descrição do vídeo tem o contato e também o endereço @ para te ir lá e chamar os caras. Tamo junto, FNX.